Fala, bebê? Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui gravando esse vídeo, especialmente para a galera do segundo ano do contextual, para falar sobre teoria das matrizes, isso mesmo. Vamos dar uma revisada aí naquilo que já foi falado em sala, né? Trouxe aqui os tópicos principais para a gente poder dar prosseguimento aí no nosso próximo assunto, tudo certo? Então, vem com o professor Elias Macedo aqui, bora aprender teoria das matrizes agora, tá certo? Vamos lá. Então, primeiro falar um pouco do ente primitivo dessa teoria, né? Quem é o ente primitivo da teoria das matrizes? É a própria matriz, né? E nós podemos entender matrizes como sendo organizados em linhas e colunas, tá certo? Obviamente isso aqui é bem a grosso modo, tá? A definição de matriz aí é aquilo que a gente já viu, né? A questão da função lá. Mas o que acontece? O interessante aqui, galera, é que tu memorize isso, ó. Toda vez que eu falar na letra I, eu vou estar fazendo referência às linhas da matriz. E toda vez que eu falar da letra J, eu estou falando da coluna da matriz. Então esse I e esse J, ele vai contigo até o final do estudo de teoria das matrizes. Então não te esquece deles, assim como eu sei que você não se esquece de mim, tá certo? E olha aí, o que acontece agora? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Peguei essa matriz, ó, 0, 3, menos 1 e 1, 2 e menos 2, tudo certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou mostrar para ti o que são os elementos, ó. A primeira linha, quem são? 0 e 3. Segunda linha, menos 1 e 1. Terceira linha, 2 e menos 2. Então, esses são os elementos de linha por linha, tá certo? E as colunas, quem são? As colunas são 0, menos 1 e 2. Essa é a primeira coluna. E a segunda coluna é 3, 1 e menos 2. Então, por isso a gente fala que essa matriz ela é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, a ordem dela é 3 por 2. Sempre o primeiro vai fazer referência à linha e o segundo vai fazer referência à coluna, tá certo? E aí, depois que você sabe o que é uma matriz, você precisa fazer uma coisinha, que é justamente a localização dos elementos, certo? Como é que você vai localizar os elementos? E para que isso? Você vai ver daqui a pouco, você vai precisar saber localizar esses elementos. Localizar um elemento é justamente dizer onde ele está na matriz, ou seja, qual é a posição, né? Deixa eu só tirar aqui que está acabando a bateria, mas vai dar para gravar essa aula bacana, sai daí. Isso, beleza. Então, o que vai acontecer? A localização de elementos, ela vai dizer o seguinte, tu vai dizer onde ele está, ou seja, qual é a linha e qual é a coluna que aquele elemento faz parte. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma matriz, olha, 3, 5 e 4, 0, menos 2 e 1, menos 1, 7, menos 3. Peguei uma matriz 3 por 3 aí, 3 linhas e 3 colunas. E olha o que vai acontecer aí. Eu vou escrever essa matriz aqui, elemento por elemento. Ó. O A, deixa eu tirar essa minha careta feia daqui, para você entender melhor. Então, ó, o A11 ele é o 3. Por que o 3 ele é o A11? Por que o A11 é o 3? Porque ele é o primeiro elemento da primeira linha com a primeira coluna, certo? Por que o 5 é o A12? Porque ele é o elemento que está na primeira linha e está na segunda coluna. Por que o 4 que é o A13? Porque ele está na primeira linha e ele está na terceira coluna. Então esse índice aqui ele é composto do I e do J, ou seja, da linha e da coluna. Então, por exemplo, quando eu falo aqui ó, A23, não significa que ele é o 23º elemento da matriz. Não, significa que ele é o 2 da linha, ou seja, da segunda linha, e o 3 da coluna, ou seja, da terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. E assim você faz a localização elemento a elemento, tá certo? Isso é fundamental para você entender, principalmente quando acontece isso aqui, olha. Que Deus o livre e guarde, a questão falha para ti, ele não te apresente a matriz, ele te dê a lei de formação dela. Né? Aí o que vai acontecer? A lei de formação de uma matriz é quando o cara pega, representa aquela matriz em uma sentença matemática, ou seja, ele resume a matriz em uma lei, em uma sentença, em uma função, né, que é justamente a própria definição de matriz. E aí o que vai acontecer então? Presta atenção, tu vai substituir o valor da linha e o valor da coluna na sentença, né, caso aparecer aí, e vai ser feliz. Olha o que vai acontecer. Eu tenho a matriz A dada por 3i menos 2j, tá certo? Se ele me der só a sentença, isso não é o suficiente para resolver a questão, tá certo? Por quê? Porque eu preciso justamente do limite, eu preciso saber quanto, até quando eu vou fazer
isso daí? Ele diz aqui, olha, sabendo que ela possui 2 linhas e 3 colunas. Então, o primeiro passo quando você pega uma questão dessa é justamente montar a matriz genérica. 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. Ela vai ter 6 elementos. Quem são? A 11, a 12 e a 13, a 21, a 22 e a 23. E aí eu vou montar. O que vai acontecer? Vou limitar essa região aqui num retângulo verde para tu poder entender melhor depois na hora de montar. Olha como vai ficar. A11, o que é o A11? É o cara que está na primeira linha, primeira coluna, ou seja, 1 para o I e 1 para o J. Faça a substituição. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. E 3 menos 2 vai dar 1. Então achei o A11 aí, olha. O A11 ele é 1. Olha quem é o A12. O A12 é 1 para o I e 2 para o J. Então vai ficar 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. E 3 menos 4 vai dar menos 1. Assim eu vou para o A13. É 1 para o I e 3 para o J. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 3 menos 6, menos 3. Então montei já a primeira linha da matriz. Vou para a segunda linha fazendo a mesma coisa. Tirando de novo a minha careta daqui. E aí o que vai acontecer? Segunda linha vai ser o A21. 2 para o I, 1 para o J. A22, 2 para o I, 2 para o J. A23, 2 para o I, 3 para o J. E assim eu vou fazendo as minhas continhas e acho os números 4, 2 e 0. Então a primeira linha da matriz vai ser 1 menos 1 e menos 3. E a segunda linha vai ser 4, 2 e 0. Está montada a minha matriz. Tudo certo? Então, que Deus o livre e guarde. Apareça uma questão dessa para você, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e ir substituindo letra por letra, elemento a elemento para fazer. Tudo certo? E aí, depois que eu falei de lei de formação para vocês, galera, na aula, eu falei também dos tipos de matrizes, certo? No entanto, aqui, justamente na apostila que eu vou mandar de revisão e vai chegar para ti aí pela mão do professor Alex Pacheco, fazer? Você vai ter lá apenas a matriz transposta. É a única que eu vou cobrar para revisar de ti, porque a gente vai precisar dela futuramente, tá certo? Então, o que é a matriz transposta? É aquela que você pega a linha de uma e transforma na coluna da outra, né? Ou seja, estava deitado, agora fiquei em pé. Pá, bacana. E aí, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho aqui, por exemplo, quem é a coluna dessa? Ó? 1, 5, menos 1. Essa primeira coluna ela vai ficar a primeira linha da outra lá. Assim como a segunda coluna daqui vai ficar como a segunda linha de lá. E olha como vai ficar aí, olha. 1, 5 menos 1, 0 menos 2 e 6. Tá certo? Então, essa é a matriz transposta. E a gente representa com A, com T lá em cima, como se fosse um A elevado a T, né? Mas é A transposto. Beleza? E aí, depois do tipo de matrizes, eu falei das operações, tá certo? Aqui nós vamos dar uma revisão até a que a gente parou. A primeira delas foi a adição. E o que nós temos que fazer na adição? Na adição, nós precisamos determinar a soma dos termos correspondentes. O que significa isso? O A11 de uma com o A11, digamos assim, da outra. Né? O A12 de uma com o A12 da outra, né? Que seria o A11 com B11, A12 com B12 e assim vai. O que acontece? Por exemplo, aqui, ó, quem é o correspondente do 1? O correspondente do 1 na outra matriz é o 5. Então eu faço 1 mais 5, que vai dar 6. Que é o correspondente do 2? É o 3. Então 2 mais 3 vai dar 5. E assim eu vou pegando correspondente com correspondente e vou somando. Não tem mistério. A única coisa que tu tem que estar aí ciente é que as ordens das matrizes elas precisam ser as mesmas, tá certo? Não dá para somar uma matriz 3 por 3 com uma matriz 4 por 4, tá? Não vai dar para fazer isso. E aí então você pergunta, Elias, tu falou só da adição, tu não vai falar da subtração? Bebê, a subtração você mata ela com isso aqui, olha, multiplicação por escalar. Por quê? A multiplicação ela pode ser entendida como um menos 1 multiplicando a matriz, certo? Ou seja, eu tenho um número negativo multiplicando uma matriz inteira. E o que eu faço quando eu tenho um número multiplicando uma matriz inteira? Quando você tem um número multiplicando toda uma matriz, você vai pegar e vai fazer justamente isso que eu estou falando. O número multiplicando toda a matriz. Ou seja, vai fazer multiplicação elemento por elemento. E olha como vai ficar bonito isso aqui. Ó. 3 vezes a matriz 2, 0 e menos 4. O que você vai fazer? 3 vezes o 2, o 3 vezes o 0 e o 3 vezes o menos 4. E olha como vai ficar isso aqui. Olha.
3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 0 vai dar 0 e 3 vezes o menos 4 vai dar menos 12. Então, está feita a multiplicação por escalar. Multiplicação por escalar é multiplicar um número por uma matriz inteira. É tipo aquela história que tu faz lá dos polinômios, né? Do chuveirinho, que tu chama de chuveirinho, que é a distributiva, né? Aqui é um chuveirinho, só que com matriz, tá certo? É a mesma coisa. Olha aí o que vai acontecer agora. Agora tem a multiplicação de matriz para a gente finalizar essa nossa revisão aqui, ó. O que eu vou fazer? Basicamente eu vou pegar os elementos da linha de uma e vou multiplicar pelos elementos da coluna da outra, certo? Olha como vai ficar aí, olha. Tem essas duas matrizes aqui para multiplicar, olha. A matriz 1, 2 e 3, 9, 7 e 5, para multiplicar pela matriz 4, 2, 0, 1, 1 e 3, tá certo? Aí tu já deve estar falando, né? Elias, mas a ordem ela não é igual aí, né? São ordens diferentes e tal. O importante é que o número de elementos na linha da primeira seja igual ao número de elementos da coluna que vai multiplicar. Fora isso, mano, tá tudo certo. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar uma vez o 4, duas vezes o 0 e 3 vezes 1. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a primeira linha com a primeira coluna. Ou seja, eu estou formando do meu resultado o A11. Primeira linha com a primeira coluna. E aí, né, a adição, como é bastante cavaleira, aí ela fala para a multiplicação, olha, passa na frente, né? Primeira senhora. Uma vez o 4, 4. Duas vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. É tipo aquelas contas do WhatsApp que a galera quer fazer tudo direto, né? Uma vez o 4 mais 2 vezes 0. Não é assim, tá, galera? Faz a multiplicação primeiro. Porque isso tudo vai dar um número só, tá certo? Então, é só um tiro, não tem erro, tá certo? O que vai acontecer agora? Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Então, o que vai acontecer? 1 vezes o 2, 2 vezes o 1 e 3 vezes o 3. E olha como vai ficar. 1 vezes o 2 é 2, 2 vezes 1 também é 2 e 3 vezes 3 é 9. 2 mais 2, 4, com mais 3, 13. Então, achei aí o meu A12. E o que é o A12? Ó, Elias, é o cara que está na primeira linha, segunda coluna. Já acabou a primeira linha, já multipliquei tanto pela primeira coluna quanto pela segunda coluna. O que eu vou fazer agora? Vou para a segunda linha. E aí eu vou fazer as contas da mesma forma, acho o elemento 41, faço as minhas contas da mesma forma, multiplicando a segunda linha pela segunda coluna e acho o número 40. Elias, tem uma conta gigante aí, o que eu faço, bebê? Toda esta conta gigante aqui, ela vai ser sintetizada em uma matriz. Perceba que é uma matriz de ordem diferente daquelas que foi os fatores, né? Então ficou a matriz 7, 13, 41 e 40, tudo certo? Eu vou colocar esse PDF também, eu vou de aula aqui em um PDF, vou estar enviando junto com o material de vocês, tá certo, galera? Espero que vocês estudem, exercitem bastante na casa de vocês. No plantão de dúvida eu estarei, né, tirando aí as dúvidas daquelas questões que forem mais frequentes. Vou falar aí com o professor Alex como é que a gente vai dar uma organizada, tá certo? O meu muito obrigado se você chegou até aqui me assistindo, me aturando. A concorrência que lute para ter uma aula dessa daí, que a galera do Contextual tem, tá certo? Tô arrepiado até agora aqui, tá beleza, galera? Um abraço e até a próxima.